Bom, a segunda propriedade periódica que a gente vai analisar é energia ou potencial de ionização. O que seria energia ou potencial de ionização? Energia ou potencial de ionização é a energia necessária para remover um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Beleza? Vamos lá, repetindo. É a energia necessária para arrancar um ou mais elétrons de um átomo isolado no estado gasoso. Beleza? Como é que isso funciona na tabela periódica? Se a gente analisar um período, tá? Um período, uma linha horizontal, elementos que possuem maior número atômico possuem uma maior energia de ionização. Se a gente analisar o mesmo grupo ou família, quanto menor o número atômico, maior é a sua energia de ionização, certo? Mas por que isso? Por que essa é a ordem de energia de ionização na tabela periódica? Bom, aí a gente vai responder esta questão com duas outras perguntas. Por que a energia de ionização dos halogênios é maior que a dos metais alcalinos? E por que os gases nobres possuem os maiores valores de energia de ionização na tabela periódica? Inclusive, essa tabelinha aqui abaixo, ó, ela mostra para nós a energia de ionização dos elementos representativos. E a gente pode ver que os gases nobres estão sempre no topo dessa tabela, ou seja, eles possuem as maiores energias de ionização da tabela periódica, certo? Já vamos então responder a segunda pergunta primeiro. Por que os gases nobres possuem os maiores valores de energia de ionização? Aí é o seguinte, pessoal, a gente tem que lembrar um pouquinho da regra do octeto. Lembra o que é a regra do octeto? A regra do octeto é uma regra que estabelece que os átomos tendem a ficar estáveis, tendem a se tornar estáveis quando adquirem uma configuração eletrônica com 8 elétrons na camada de valência. Essa é uma configuração eletrônica estável. Só, isso não serve para todos os átomos da tabela periódica, mas para vários átomos, principalmente os representativos, essa regra funciona e funciona bem. Então, eles adquirem estabilidade quando tem 8 elétrons na camada de valência. Vamos lá. Pegando como exemplo o argônio. Tá? Argônio, número atômico 18. Se a gente fizer a distribuição eletrônica do argônio, ela vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Ou seja, a camada de valência, que é a terceira camada, é sempre a maior camada de distribuição eletrônica, o maior nível de energia, ela tá completa com 8 elétrons, certo? Esses 8 elétrons na camada de valência fornecem ao átomo uma configuração estável. Dessa forma, como os gases nobres, com exceção do hélio, que tem apenas 2 elétrons, possuem todos os 8 elétrons na camada de valência, eles possuem uma configuração eletrônica estável, ou seja, eles não querem de forma alguma perder esses elétrons. Por isso que para arrancar um elétron de um átomo de argônio ou de um gás nobre, você tem que fornecer uma energia muito grande, pois é muito difícil arrancar esse elétron. Então, levando em consideração essa configuração eletrônica de 8 elétrons na camada de valência, que ela é estável, a gente pode responder a primeira pergunta. Por que os halogênios, a energia de reação dos halogênios, é maior que a dos metais alcalinos? Vamos lá. Pegando como exemplo o sódio, metal alcalino no atômico 11. Distribuição eletrônica, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Camada de valência do sódio é 3s1, um elétron na terceira camada, na camada de valência, certo? Considerando que ele quer obter a configuração de um gás nobre, uma configuração com 8 elétrons na camada de valência para se tornar estável, se a gente analisar, neste caso, o que é mais fácil? O sódio perder este um elétron e adquirir 8 elétrons na camada de valência, ou ganhar mais 7 elétrons na camada de valência anterior, que ficaria sendo sua camada de valência, no caso, né? A partir do momento que ele perde esse elétron, essa se tornaria a camada de valência, a 2, ou ganhar mais 7 elétrons e ficar com 8 na camada de valência na terceira camada. Só, claro que energeticamente é muito mais difícil você colocar mais 7 elétrons do que eu arrancar um, certo? Então, dessa forma, para o átomo de sódio, eu preciso de uma energia baixa para arrancar esse um elétron. Porque a partir do momento que eu arranco este um elétron, que esse elétron é retirado dali, do 3s1, ele fica com uma configuração de gás nobre na camada anterior. Portanto, para o átomo de sódio, é muito mais fácil perder esse um elétron na camada de valência, tornando-se um cátion Na+. Se a gente analisar o cloro, número atômico 17, configuração 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, na sua camada de valência ele possui 7 elétrons, certo? Dessa forma, é muito mais fácil para o cloro ganhar um elétron do que perder esse um elétron, certo? Ganhando um elétron, ele vai se tornar ele vai adquirir a configuração eletrônica de um gás nobre com 8 elétrons na camada de valência. Então, o cloro ele não quer perder elétron, ele quer ganhar elétron.
E o potencial de ionização é a energia necessária para você arrancar um elétron. Como é muito difícil de arrancar esse elétron, porque ele não quer perder, ele quer ganhar, então, para eu conseguir retirar um elétron daquela camada de valência, eu tenho que fornecer uma energia muito alta, certo? Por isso que, dessa forma, os metais tendem a ter um potencial de ionização mais baixo que os ametais. E, consequentemente, os gases nobres são os elementos que possuem os maiores potenciais de ionização da tabela periódica. Beleza, galera? Visto o potencial de ionização, a gente vai para a afinidade eletrônica, ou eletroafinidade. Como o nome nos indica, é afinidade por elétrons, certo? Então, o que seria isso? É a energia liberada quando o átomo isolado, no estado gasoso, captura um elétron. Então, energia liberada quando um átomo isolado, no estado gasoso, captura um elétron. Perceba que o potencial de ionização é a energia necessária para arrancar um elétron. Então, aqui é o oposto. É a energia liberada quando um átomo adquire um elétron. Só, aí nós vamos pensar da seguinte forma, tá? Olha só, quando na química um estado de menor energia é sinônimo de estabilidade. Quanto menos energia um sistema tem, mais estável ele é. Então a gente tem que pensar que esse sistema, ao ganhar esse sistema, no caso um átomo, ao ganhar um elétron, ele vai se tornar estável. Então ele libera uma alta quantidade de energia para se tornar estável. Então a gente tem que pensar nos elementos que têm maior tendência em ganhar elétrons, certo? Na tabela periódica, como isso funciona? A afinidade eletrônica aumenta da esquerda para a direita, ou seja, em um período, ou seja, elementos com maior número atômico em um período possuem maior afinidade eletrônica. Em um mesmo grupo ou família, quanto menor o número atômico, quanto mais no topo da tabela, maior é a sua afinidade eletrônica. Lembrando que para a afinidade eletrônica, os gases nobres não entram, tá? A gente não considera os gases nobres, pois eles não têm a tendência de ganhar elétrons. E já vamos explicar um pouquinho por quê, beleza? Vamos lá. Então, por que a eletroafinidade dos halogênios é maior que a dos metais alcalinos? Por que os gases nobres possuem eletroafinidade praticamente igual a zero? Eu vou usar daqui para frente os mesmos exemplos que a gente utilizou no caso anterior, para potencial de ionização, porque ele serve, beleza, funciona bacana, tá? Então, olha lá, ó. Pegando os gases nobres novamente, tá? Por que os gases nobres possuem eletroafinidade praticamente igual a zero? Bom, os gases nobres, como a gente viu, eles têm a configuração eletrônica estável, 8 elétrons na camada de valência. Ou seja, ele não quer ganhar nem perder elétron. Tá? Se ele tem a configuração eletrônica estável, ou seja, com a camada de valência completa, eu não consigo colocar mais elétron ali. Não tem como eu colocar mais elétron. Portanto, a sua afinidade eletrônica ela é praticamente igual a zero, certo? Mas, professor, por que não era quando era potencial de ionização? Porque para arrancar elétron é possível. Eu posso tirar um elétron daqui. Muito, muito, muito difícil. Por isso que o potencial de ionização é alto. Beleza? Mas para colocar elétron não é nada viável, pois sua configuração eletrônica já está estável e completa. Certo? Opa, voltando lá. Por que a eletroafinidade dos halogênios é maior que a dos metais alcalinos? Vamos lá, de novo. Tá? Considerando os metais alcalinos. Beleza? O sódio, exemplo do sódio. Na camada de valência, ele possui apenas um elétron, certo? Ele possui um elétron, ele tem a tendência de perder um elétron. Levando em consideração que a afinidade eletrônica, a energia liberada quando ganha um elétron, é inviável para o sódio ganhar um elétron. Ele não quer ganhar elétron. Então ele não vai liberar energia, porque ele não quer ganhar elétron. E quanto mais energia o átomo libera quando ganha esse elétron, mais estável ele é. Quanto mais ele quer ganhar esse elétron, mais energia ele vai liberar, mais estável ele ficará. Então os metais alcalinos, os metais alcalinos, eles não querem ganhar elétrons, eles querem perder elétrons. Portanto, eles vão ter uma baixa afinidade eletrônica. Já os ametais, principalmente os halogênios, eles têm a tendência de receber elétrons. Eles querem ganhar um elétron para ficar com a sua configuração eletrônica estável com 8 elétrons. Então, quanto mais próximo da configuração eletrônica do gás nobre, quanto menos elétrons ele precisa receber, quanto mais próximo ele tiver dessa configuração eletrônica estável de 8 elétrons, mais energia ele vai liberar quando ele receber esse elétron, ou seja, mais estável ele vai ficar. Então, por isso que os halogênios têm a maior tendência de receber esses elétrons, têm maior eletroafinidade, pois vão liberar mais energia quando ganhar esses elétrons. Beleza, galera? Tranquilinho? Bora pro próximo, então. Eletronegatividade. Bom, a eletronegatividade, pessoal, funciona da seguinte forma. Tá? Tem até um exemplozinho aqui que eu já vou usar como comparação para vocês. Tá?
é a força de atração que um átomo exerce sobre os elétrons de uma ligação. Então, é a força de atração que um átomo exerce sobre os elétrons de uma ligação. Bom, ao fazer uma ligação química, os átomos exercem o poder de atração sobre esses elétrons que envolvem as ligações químicas. Tá? Quando tem átomos iguais, eles atraem de forma igual esse elétron. Então, eles têm a mesma eletronegatividade, eles vão atrair de forma igual, portanto, esses átomos vão ficar numa distância igual. Eles vão ficar num raio de, vamos dizer assim, não deixa de ser. O raio da ligação hidrogênio até o centro da ligação e o centro da ligação ao outro hidrogênio, ele vai ser igual para ambos, certo? Quando eu tenho uma ligação com átomos diferentes, esses átomos têm a eletronegatividade diferente, eles têm a tendência de atrair os elétrons com forças diferentes. Então, aquele átomo que tem maior eletronegatividade vai atrair com mais força os elétrons da ligação. O átomo que tem menor eletronegatividade, neste caso, entre hidrogênio e cloro, é o hidrogênio que tem menor eletronegatividade, ele vai atrair com menos força esses elétrons. Então, é como se o hidrogênio ficasse com uma densidade de carga positiva e o cloro com uma densidade de carga negativa, porque ele puxa mais os elétrons da ligação para si, certo? Como é que funciona a tabela periódica? Considerando um período, certo? Vai ser da esquerda para a direita, ou seja, com o aumento do número atômico aumenta a eletronegatividade. Em um mesmo grupo ou família, quanto menor o número atômico, maior a eletronegatividade. Funciona da mesma forma que a afinidade eletrônica, o comportamento na tabela periódica, certo? O conceito é diferente, o comportamento na tabela periódica é o mesmo. Sendo que aqui os gases nobres também não entram, certo? Não entram porque eles não tendem a fazer ligações químicas. Beleza? Então vamos lá. Por que a eletronegatividade dos halogênios é maior que os metais alcalinos? Mesmo exemplo, galera. Mesmo exemplo. Como os halogênios querem receber elétrons, eles têm a tendência a receber elétrons para adquirir a configuração eletrônica estável de um gás nobre, quando eles fizerem uma ligação, eles têm um maior poder de atração por esse elétron na ligação. Já os metais alcalinos terrosos, metais de forma geral, eles têm a tendência de doar esses elétrons. Então, se eles querem doar elétron, ele quer como se eles quisessem se desfazer desses elétrons, certo? Eles não vão ter um poder grande de atração por esses elétrons da ligação química, certo? Então, quanto mais eu quero ganhar um elétron, maior é o poder de atração que eu tenho por ele. Quanto mais próximo da configuração eletrônica de um gás nobre, no caso dos ametais, maior é a tendência de receber elétron, maior vai ser o poder de atração desses elétrons em uma ligação química, certo? Por que os gases nobres possuem eletronegatividade igual a zero? Porque eles não tendem a fazer ligação química. Professor, gás nobre nunca faz ligação química? Faz. Ele tem como fazer ligação química, sim. A gente vai ver alguns exemplos de ligações químicas, tá? Mas, de forma geral, ele não tem a tendência de fazer essa ligação química, portanto, ele tem eletronegatividade igual a zero. Beleza? Tranquilo, galera? E, por fim, eletropositividade, tá? Pessoal, eletropositividade ele é o oposto de eletronegatividade. É o oposto. Eletropositividade e eletronegatividade, tá? Denomina-se eletropositividade, o caráter metálico, a capacidade que um átomo apresenta de perder elétrons quando está ligado a um outro átomo, certo? Quem são os elementos eletropositivos? De forma geral, os metais, tá? Considerando a ligação cloreto de sódio, no sal de cozinha, né, onde o sódio doa um elétron para o cloreto, ele perde um elétron para o cloro, formando cloreto, né, formando Na+, e Cl-, certo? Então o cloro tem a tendência de ganhar elétrons, o sódio tem a tendência de perder elétrons, beleza? Então na tabela periódica a gente tem um comportamento aí que é o oposto da eletronegatividade, certo? Então ela aumenta de cima para baixo, aumenta com o número atômico em um período da tabela periódica, certo? E ele aumenta da esquerda para a direita, ou seja, aumenta com a diminuição do número atômico em um mesmo período. Beleza? Por que isso, pessoal? Em um grupo ou família, por que isso? Quanto mais longe este elétron tiver do centro do núcleo do átomo, né? Então, o último elétron, o elétron da camada de valência aqui do frâncio, ele está mais longe do que o do sódio, certo? Do lítio. Está mais longe que do lítio, certo? Se ele está mais longe, esse elétron, ele está sendo menos atraído pelo núcleo. Se ele está sendo menos atraído pelo núcleo, aqui eu tenho uma menor atração do elétron da camada de valência pelo núcleo, mais fácil de eu retirar esse elétron, certo? Portanto, a sua eletropositividade é maior, porque é mais fácil você retirar esse elétron dali. Considerando em um mesmo período, tá? Em um mesmo período,
onde eu tenho o mesmo número de camadas eletrônicas, a gente pode lembrar que o raio atômico do frâncio, se eu considerar esse elemento aqui, o frâncio, ele é o maior de todos, tá? Então, se eu considerar o mesmo período, quanto menor o número atômico, maior é o raio atômico. Se maior é o raio, mais distante do núcleo o elétron da camada de valência está. Quanto mais distante do núcleo, menor é a atração eletrostática pelo núcleo desse elétron, mais fácil é de arrancar esse elétron, mais fácil é desse elétron sair. Portanto, maior é a eletropositividade. Beleza, galera? Então, sobre propriedades da tabela periódica, é isso aí, sobre tabela periódica e propriedades da tabela. Uma próxima aula eu volto para explicar para vocês como é que a gente identifica a distribuição eletrônica direta pela tabela periódica e a gente parte para ligações químicas. Beleza, galera? Valeu, espero que tenha clareado um pouco para vocês aí, já tenha ficado tudo mais fácil de entender. Bora para a próxima. Até mais. Qualquer dúvida, vem que estamos juntos. Abraço.